Amém. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa semana, né? Já que a semana já começou ontem. Uma boa semana a todos. Que o Senhor venha verdadeiramente trabalhar na sua causa. Que você venha ser vitorioso nessa semana. Que você venha transbordar de alegria essa semana, em nome de Jesus. Que Deus visite os seus celeiros, que Deus visite a sua família, né? Que Deus venha ter misericórdia, né, de nós, porque a semana, eu falo que no domingo todo mundo é crente, na segunda-feira a gente perde um pouquinho da unção. Mas não pode não, gente. Não pode não. Nós temos que estar de pé, né? Deus conta com os soldados dele de pé. Conta com os soldados dele de pé. E enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente vai conversando, né? Então, que Deus venha verdadeiramente trabalhar nos nossos corações. Trabalhar nos nossos corações de uma forma gloriosa. Para que você não tenha dúvida que é Deus que está agindo. Amém? Eu queria cantar um louvor aqui, né? Que está aqui no meu coração. Já era para ter cantado desde sexta-feira. Mas sexta-feira, né? O pessoal já estava mais cansado de ficar olhando para o meu rosto. Eu tenho um louvor aqui que eu quero cantar, eu não sei para quem, mas alguém vai entender, né, o porquê desse louvor. E ele fala assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Nunca deixe ninguém subestimar você. Nunca deixe as pessoas falarem menos do valor que você tem para Deus. Porque você tem um valor muito precioso para Deus.
O seu valor é muito precioso para Deus. Nunca deixe que ninguém te inferiorize. Nunca deixe que ninguém coloque você para baixo. Nunca deixe. Né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos move, né? E que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem valor para Deus. Você pode não ter valor para o mundo, mas o mundo para nós não tem muita validade mesmo. Se você já tiver valor para Cristo Jesus, você já é um grande vitorioso. É uma grande vitoriosa. No nome de Jesus. Então creia que você tem valor. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo trabalha na sua vida. O Espírito Santo é o que resgata, sabe, a tristeza. Ele é o consolador. Ele é aquele que cuida de você. Andarabadaya Shevia. É aquele que molda o teu caráter. Aisharabadacia. É aquele que restaura a tua vida, o teu interior, a tua mente. Odayasoya Lamandacia. É aquele que quando você está caído, ele te levanta. É aquele que quando você está doente, ele te cura. É aquele que quando você está entristecido, é aquele que traz alegria para o teu coração. Ayandá soia lá mandagarravadaya cheve. Esse é o nosso Espírito Santo. Eu sou grata por Deus de ter o Espírito Santo na minha vida. Eu sou grata porque Deus é bom. O Espírito Santo é maravilhoso. Então não se desvalorize de forma nenhuma. Eu não sei para quem que está sendo essa palavra. Mas não se desvalorize pelo que as pessoas acham de você. Pelo que elas falam de você. Você tem valor para Deus. Você tem um grande valor para Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Busque a Deus. Deixe os outros falarem o que quiser. Deixe as pessoas falarem o que quiser. Tem outro louvor aqui, antes da gente começar a pregar, que eu quero louvar. E se você souber aí no seu cantinho, eu queria que você louvasse comigo. E é assim, ó. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, que não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não há problemas que Ele não possa resolver. Não há problemas que a mão do Senhor não possa agir. Não há problemas que Deus não possa ganhar. Não há uma peleja que Deus perdeu, querido. Não há. Não é isso que eu vou pregar, mas Deus está mandando falar. Não há uma peleja que Ele perde. Não se inferiorize por causa da sua situação. Entregue os seus problemas na mão do Senhor. E o mais Ele fará.
Não se desvalorize, porque você tem muito valor para Deus. Amém? Vamos pregar um pouquinho para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa noite eu falo que Deus é maravilhoso, porque quando eu vou dormir é que Deus fala comigo. E essa noite não foi diferente. Era umas 5 horas da manhã, acho que era hora de eu levantar já. E Deus falou comigo: você vai falar de voto. Você vai falar de voto. Me perdoem aí os irmãos aí que... você vai falar de voto. Eu falei: amém, Senhor. Amém. E eu queria explicar um pouquinho dos votos, né? Queria explicar o que acontece, qual que é a consequência deles. Muita gente, como foi falado ontem na igreja, muita gente pergunta o que é voto, né? Então eu vou dar uma explicadinha, tá? Em nome de Jesus. Betânia, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. A Cleusa Vieira, já coloca aí seus pedidos de oração. Aqui o pessoal da minha amiga Marisa, da Cantina, do Ademir, da minha mãe Odete, da Poliana, e aqueles que forem entrando, vai colocando suas orações aí, para no final a gente tá orando, tá? Vai compartilhando esses links aí para ir entrando mais pessoas, para ser abençoado por essa palavra. Amém? Então vamos lá. O que é o voto espiritual? O que é o voto com Deus? O voto com Deus é um apelo, tá? É um apelo especial, onde a gente coloca a nossa fé em ação. Esse é um voto com Deus. O voto na Bíblia é de natureza espontânea. O voto, ele não é obrigatório, tá? O voto, ele não é obrigatório. O voto, ele é voluntário. Quando a gente faz um voto com Deus, é quando você promete, tá? Alguma coisa a Deus, tá? É quando você faz um voto com Deus, e aí você promete que você vai realizar aquilo para Deus, em prol de alguma situação que você esteja passando. Então o que acontece? O voto é um ato de adoração a Deus, o qual deve ser feito voluntariamente e cumprido rigorosamente. É impossível esgotar todos os ensinamentos do voto, porque são vários tipos de votos, tá? Eu vou expor alguns aqui. Então, o que é o voto? O voto nada mais é do que você, na igreja católica, você faz uma promessa, correto? E no cristianismo, a gente faz um voto. O que é o voto? O voto é a gente se abster de alguma coisa que você gosta muito. Tem aquelas pessoas que gostam de comer bastante. Então eu faço um voto de: olha, Senhor, se o Senhor trouxer o meu filho para morar comigo, eu vou fazer um voto de não comer chocolate durante 10 meses. Tá? Ou fazer um voto de 7 horas por dia ficar sem se alimentar. Consagração. Voto, oração, consagração, leitura bíblica. Tá? Isso é todo o período do voto. Se você faz um voto com 21 dias, então o voto é de 21 dias, fazendo 7 horas por dia, sem se alimentar, sem beber água, tá? E depois, passados 7 horas, quando você entra no voto, você ora, você passa o período do voto, quando terminou o voto, você ora, entrega o seu voto e vai se alimentar. Tá? Isso não pode ter murmuração, isso não pode ter xingamento. Por quê? Porque você está se consagrando a Deus. Você está pedindo por uma causa em especial. Uma causa que aparentemente você não está vendo a solução, então essa é a causa. Tá? Então você vai fazer o voto, vai pensar, né, naquilo que você vai fazer. Eu sempre fiz voto, né, principalmente na parte de comida, porque eu gosto bastante de comer.
Então eu sempre, a maioria das vezes eu faço voto com alimentação. Ou eu paro 7 horas. Isso, gente, deixa eu explicar uma coisa. Para quem toma remédio, tá? Os remédios vão continuar sendo a mesma coisa. Você vai tomar o seu medicamento normal. Isso eu falo para alimentação. Você propõe de fazer um voto por uma causa, tá? E aí você pega, se no meio do jejum, no meio, né, do seu período de consagração, você tem que tomar um remédio de uso contínuo. Você vai tomar o seu remédio para dor de cabeça, normal, isso não quebra voto, tá? Então o que acontece? O voto nada mais é como se fosse, na Igreja Católica, uma promessa feita a Deus. Então você vai orar a Deus e vai falar: Deus, Senhor, olha, eu estou fazendo um voto. Vai orar a Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor em prol, da salvação da vida do meu filho, que eu quero ele dentro da igreja. Então você vai falar para o Senhor: o meu voto é, um exemplo, tá? Vou ficar sem comer durante 5 horas no período de 21 dias. Quer dizer, você não vai brigar, mas nesse período você vai ter que, se manter calma, sem ansiedade. Se tiver briga, se virar uma confusão na sua casa, você tem que estar em paz, entendeu? Esse é o voto. Então, eu tirei alguns versículos bíblicos aqui que falam de voto para você entender, porque essa noite Deus me incomodou muito para falar de voto. E o Senhor falou comigo: tem muita gente que quer fazer voto, mas não sabe como fazer. Então eu vou explicar aqui mais ou menos o que é o voto, tá? Então os tipos de votos são tem uns aqui que está na Bíblia, que está assim, ó. Gênesis 28, do 20 ao 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupas para vestir, eu em paz retornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei como dízimo. Você entendeu? Então o que ele está falando aqui? Eu vou fazer um voto com o Senhor de guardar essa viagem, né, de me dar alimentação, em prol disso. O quanto me deres, tudo que eu trouxer eu darei como dízimo. Então o que ele falou? Eu vou fazer um voto para o Senhor guardar minha viagem. Tudo que eu trouxer dessa viagem, ele vai ser dado como dízimo. Então ele foi, viajou, e tudo que ele trouxe, ele deu como dízimo. Isso é um voto, tá? E aí ele fez e deu o dízimo, cumpriu o dízimo, a sua obrigação acabou. Esse é o dízimo, tá? Aí tem um outro aqui, em Números 21, 1 e 3. Olha só. E ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava ao lado do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. E então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei todas as cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou todos os cananeus e israelitas. Destruíram totalmente a eles e a sua cidade. E o nome daquele lugar chamou-se Orná. Então quer dizer, foi um outro voto, né? Israel, né, que era Jacó, né, que mudou o nome para Israel. Então ele fez um voto com Deus: se Deus entregasse todo o povo de Israel na mão dele, ele destruiria todas as cidades. Então quer dizer, ele fez um voto com Deus e cumpriu o voto com Deus. Todos os votos, todos têm que ser cumpridos, todos. A Bíblia fala que o voto não cumprido é voto de todos. E se é melhor votar do que não votar, tá? Então eu vou aqui falando e vocês vão pensando aí. Então assim, se você tem uma causa, tá? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você tem uma causa, eu posso falar muito bem de voto, porque desde que eu me conheço
por cristã, eu faço voto, e Deus tem honrado todos os votos, tá? Se você tem uma causa que tá demorada, que tá meio que insolúvel, Deus não precisa do seu voto para fazer as coisas acontecerem, entenda. Mas se você quer, sabe, não vou falar assim que aconteça um pouco mais rápido, não é essa a palavra, mas se você pretende fazer um voto para ver o agir de Deus um pouco mais rápido, faça o voto, tá? Então aqui, ó, 1 Samuel 14:24, a Bíblia fala: outro tipo de voto era aquele que simplesmente expressava o zelo e abnegação e devoção a Deus. Salmo 132, versículo 2 e 5, fala: Senhor, lembra-te de Davi das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao Todo-Poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem. Olha só, Davi fez um voto ao Deus de Jacó, falando que ele não entraria na tenda, não deitaria no leito, não permitiria que os olhos dele viessem a fechar para descansar. Por quê? Porque ele tinha votos com Deus, ele tinha petições com Deus, e ele falou: então o meu voto é esse. Temos o voto de dar. Temos os votos de dar cesta básica, tá? Temos os votos que as pessoas fazem com valor de monetário, tá? Olha, eu vou dar R$100 na igreja, para R$100 durante todos os cultos de Santa Ceia. Então, todos os cultos de Santa Ceia, você vai lá e leva seu voto e ora no voto para Deus estar abençoando. Causas como essas, eu falo que são causas praticamente meio que impossíveis, sabe? Se você está com o seu filho na igreja, se o seu filho não está na igreja, mas você quer que ele vá para a igreja, então você faz um voto pela vida dele, pela vida do seu marido, pelo emprego, por um cargo. Qual que é a sua petição? Ana não fez um voto com Deus, que ela queria o quê? Um filho. Ela queria um filho. Ana de Penina, eu já falei aqui em outras lives. Ana fez um voto, Ana orou ao Senhor chorando, suplicando. A Bíblia fala que ela chorava abundantemente. Por quê? Porque ela estava desesperada para ter um filho. E ela fez um voto a Deus. O que ela falou? Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar os meus filhos, eu vou entregar meu filho na mão do profeta para que ele seja, sabe, para que ele seja instruído por um profeta, usado por Deus. E Deus, a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana, e Ana concedeu Samuel. Então quer dizer, Deus honrou o voto dela, Deus se lembrou dela. E aí o menino tinha 5 anos, ela foi lá e levou o menino para o profeta, e o menino ficou lá, para ser instruído por Deus. Então, qual é a sua causa? Qual é a causa que você tem colocado nas mãos de Deus? Será que já não está na hora de você fazer um voto e ver Deus agir nesse voto? E ver Deus trabalhar nesse voto? O que você acha disso? Se você puder escrever, o que você acha? Comenta comigo. Vamos conversar. O que você acha do voto? Porque isso, a Bíblia não mente. Voto é coisa séria. Voto é a bênção na sua mão. Voto é a bênção na sua mão, querido. Deus não tem como negar um voto. Você fez o voto, você cumpriu o voto, a sua bênção vem rápido. Você pode ter certeza disso. Então aqui, ó,
Mais um aqui, o voto a Deus feito por Jacó. Olha só, Jacó foi alguém que fez um voto a Deus. Ele pediu por proteção e provisão e prometeu adorar a Deus e pagar dízimo. Olha só, de tudo quanto fosse concedido. Mas o voto de Jacó, por exemplo, podia ser um voto de barganha. Mas a Bíblia não fala que era voto de barganha. Isso porque Deus já havia se revelado a ele num sonho. Ele prometeu proteção, provisão, bênção sobre a sua prosperidade. Muitas vezes as pessoas acham que o voto é barganha. E o voto não é barganha. Se fosse barganha, Deus não colocaria para você fazer. Você concorda comigo? Então não é barganha. Então se você vai na igreja católica, você faz uma promessa que é quase igual e é uma barganha? Não. Voto é voto com Deus. Se fosse barganha, Deus não colocaria na Bíblia, correto? Então a Bíblia fala aqui, ó. Mas Jacó usou as promessas incondicionais que Deus lhe fez como um tipo de voto. Basicamente ele quis deixar claro que se Deus cumprisse o que ele faria, o que ele havia prometido, então ele reconheceria como Deus. Vale lembrar que Jacó fez esse voto no início da sua caminhada. No início. Jacó estava no início. Jacó estava no início da sua caminhada. E Jacó mais tarde vai no vale de Jaboque e teve realmente um profundo encontro com Deus. Quer dizer, o voto aqui era para ele ser guardado, para ele ter proteção, e Deus fez muito mais. Às vezes você pede só para o seu filho ser convertido no voto, e Deus fala assim, não, eu vou converter, eu vou fazer ele um pastor. Meu marido vai na igreja, mas aí Deus, você faz um voto, e Deus pega e transforma o teu marido em um homem de Deus. Porque o Samuel, ele foi sim, foi o filho da promessa, foi o filho do voto. Ele foi levado para ser treinado por um profeta. Só que a Bíblia fala que Ana teve, se eu não me engano, depois vocês dão uma olhadinha, acho que é 1 Samuel. A Bíblia fala que Deus deu mais 7 filhos para Ana. Então Deus nunca vai dar só aquilo que você está pedindo. Ele vai dar muito mais. Ele vai dar muito mais do que você está pedindo. Creia no voto, creia. Por que as pessoas não gostam de fazer voto? Porque a maioria faz voto e não cumpre. Então se for para fazer voto e não cumprir, é melhor não cumprir. Mas se você tiver a ousadia de fazer um voto e cumprir, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não precisa ser um voto com dinheiro, não precisa disso. Um voto de você adorar a Deus, um voto de você congregar numa igreja e se dispor a fazer a obra junto com aquela igreja. Esse pode ser o seu voto. O voto é de dar uma cesta básica uma vez por mês na igreja para que a igreja leve para as pessoas necessitadas. Esse é o voto com Deus. O voto com Deus é você falar, olha, todo mês eu vou dar uma cesta básica lá na igreja para a igreja poder abençoar outras pessoas. O voto, eu não canto, mas eu vou fazer um voto para mim louvar a Deus na igreja tal. Esse é o voto. Porque eu falo que todos nós temos um ministério. Todos nós temos um chamado, todos nós temos que trabalhar na obra. Ninguém foi chamado para ficar sentado no banco. Ninguém foi chamado para ficar sentado no banco. Ninguém, querido. Nós todos temos um chamado. Mas sabe por quê? A gente olha muito para os nossos problemas ao nosso redor. Se você olhar só para o que está acontecendo, querido, você vai ficar doido. Tem momentos que eu fico assim, eu falo assim, peraí, meu Deus do céu. Eu tenho que olhar para Cristo. E quando eu vejo que a minha situação, não está indo do jeito que eu quero, ou do jeito que Deus determinou, eu faço voto, eu cumpro o voto. Eu oro, eu choro, eu louvo a Deus. Meu ministério é pregação, meu ministério é libertação, mas se a gente precisa cantar, a gente canta. Então, procure, se tem alguma coisa que você faça um voto pela sua cura. Se você tem alguma dor, alguma doença, algum diagnóstico que o médico falou e não tem cura, faça um voto pela sua cura, faz um voto pela sua família, faz um voto pela sua saúde. Faz um voto com Deus. Deus, eu tenho certeza que Deus vai agir no voto. Eu tenho certeza.
É que nem é falado aqui, o voto ele não é obrigatório. Por que ele não é obrigatório? Porque se você fazer, é você e Deus. Não tem como mudar. Você entendeu? Não tem como Deus falar, não vou cumprir o que a minha filha está falando. Amém? Então vamos lá. Aí teve um aqui, que eu estava lendo, né? Que esse é um dos votos que eu não faria. Porque teve gente que errou no voto. E tá assim. Não sei se vocês conhecem o voto de Jefité, que significa o sacrifício de sua filha, ou simplesmente a dedicação ao Senhor. O que acontece? Jefité foi para a luta, e Jefité falou para Deus, Senhor, se o Senhor me der a vitória dessa luta, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu sacrifico. Quem é que saiu? A filha de Jefité. Isso que eu acho que é inconsequente. Ou você fazer um voto e falar assim, Senhor, olha, eu vou pegar a Bíblia e vou ler a Bíblia em 2 dias. Você não vai fazer isso. Não faça um voto de tolo. Faça um voto que você possa cumprir. Você entendeu? Faça um voto que você possa cumprir. Um voto que te custe, mas que não seja impossível. Pensa, você faz um voto e aí você fala assim, se eu chegar em casa e alguém sair para fora, aí sai seu filho. E aí o que você vai fazer? Você prometeu o seu filho a Deus, você vai ter que matar ele. Tá certo isso? Então pense no voto. Faça um voto com valores, faça um voto com Deus te usar no teu ministério, faça um voto de cesta básica, coisas que você consegue cumprir, tá? Não faça voto que você não consegue cumprir, porque senão vai cair no voto de tolo, tá bom? E aí, o que acontece? Davi foi outro, né? Que ele fez voto. O rei Davi foi outro que fez votos ao Senhor. E um desses votos, ele demonstrou total devoção a Deus. Total devoção a Deus. Ele prometeu descansar até que a arca da aliança retornasse a Jerusalém. Muito diferente do voto feito por seu pai, Absalão, também tentou fazer um propósito com Deus, que é quase igual ao voto, tá? E ele quis fazer um acordo com Deus, visando o trono de Israel. Ele se comprometeu em adorar ao Senhor, caso ele fosse ocupado o lugar do seu pai. Olha só. Esse é um voto claro de voto ilícito. O que é o voto ilícito? Absalão era filho de Davi. Ele fez um voto de tomar o lugar do reino, de tomar o lugar do trono de Davi. Você acha que Deus ia cumprir esse voto? Entenda uma coisa, o voto, querido, o voto, Deus ele concede o voto, não é para prejudicar ninguém. O voto é para você mesmo, para o seu benefício, para o benefício da sua família. Você está entendendo? O benefício, o voto é para você salvar o teu filho, é para você resguardar a tua casa, é para que as portas sejam abertas. Esse é o tipo de voto. Não para você tomar nada de ninguém, não para você tomar o marido dos outros, não para você tomar o emprego dos outros. Não é para isso. Aqui Absalão queria fazer um voto em prol de tirar o trono do pai. Isso é voto? Nunca na vida. Nunca. Isso não é voto. Tá? Então, conclusão. Deus não aceitou. Era um voto ilícito. Tá claro isso. Se for um voto para você prejudicar outras pessoas, isso não é voto. Amém? Isso não é voto. Isso é sacanagem. Isso é sem vergonhice. Então, o voto que Davi fez foi para que ele prometeu descansar até que a arca da aliança retornasse. Esse foi o voto de Davi. Em Eclesiastes 5:4 fala: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir. Não tardes em cumprir, porque não se agrada de tolos o que votares pagam. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Entendeu? Então assim, se você tem esse desejo de fazer o voto,
de cumprir o voto, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, eu tenho certeza disso. Deus vai te honrar porque Deus é fiel. Então, faça o voto, sabe? Ore a Deus, busque a Deus de todo o teu coração e fala: Senhor, peça direção para Deus. Senhor, como que eu faço esse voto? Eu faço com valores, eu faço dando cesta básica, eu faço me doando na obra, faço um voto de cantar no louvor, eu faço um voto de cumprir meu ministério. Eu posso falar de votos, 1000 votos que eu já fiz. Tanto voto que eu já fiz, cheguei a cansar já de tanto voto que eu já fiz. Tanto voto, já fiz tanto voto que eu nem sei. E Deus cumpriu todas elas. E Deus cumpriu todas elas. E tem o voto que é o voto do jejum, né? O jejum é um tipo de voto. Desde que iniciado com uma oração, envolvendo a abstinência total de água e alimento. Esse também é um tipo de voto. Se você falar assim para mim: Evangelista Shelly, eu vou fazer voto de não comer durante 5 horas no período de 21 dias. Ótimo. Em prol de uma causa. Sempre orando. Sempre buscando a Deus. Sempre clamando ao Senhor. Por quê? Porque o voto, ele muda você e a pessoa que você está fazendo voto. A pessoa que você está se colocando na brecha. Então, o voto é muito importante. Sabe, o voto é você deixar, se for alimento, 5 horas sem se alimentar, eu vou fazer um voto pelo meu filho, vou fazer um voto pela minha família, eu vou fazer um voto. Tem tantas áreas da nossa vida que se você for parar para pensar, era necessário fazer um voto. Faça um voto, né, que você consiga cumprir. Faça um voto que você consiga cumprir e Deus vai te honrar. Amém? É isso então, meus amados. Eu quero que você creia que o voto move milagres. O voto muda situações. O voto, ele faz com que as janelas do céu venham ser abertas. Por quê? Porque você está colocando a sua fé. Então, a Fabiana aqui está perguntando: e quando nós não conseguimos cumprir um voto? Então, por isso que eu estou te falando. O voto, quando você cumpre um voto, quando você faz um voto, tá? Você tem que cumprir. Vamos supor que nem a Fabiana falou assim: e o que fazer quando não cumprimos um voto? Retorna no voto, peça perdão a Deus e continue. Tá, Fabiana? Faz isso. Ore a Deus, peça perdão a Deus e continue no voto. Tá? Não deixe o voto sem cumprir. Por quê também isso? Por quê? Porque isso é a sua própria bênção. E às vezes o fato de você deixar de cumprir um voto é como se você não acreditasse no que Deus tem para fazer na tua vida. E aí, você pode ter certeza, as coisas começam a embaralhar tudo, a sua casa vira, assim, verdadeiramente uma bagunça. Por quê? Por quê? Porque é como se fosse Satanás e Cristo nervoso com você. Satanás, porque tá querendo tomar o que é teu, e Deus nervoso porque você não cumpriu o seu voto e ele não pode te dar aquilo que você prometeu. Você tá entendendo? Você conseguiu entender? É isso. Se você não conseguiu cumprir um voto, peça perdão a Deus, peça perdão, fala: Senhor, me perdoa, eu não consegui cumprir o meu voto, mas eu estou retomando. Senhor, me perdoa, eu estou retomando esse voto e vou cumprir ele até o final. Peça perdão a Deus e continue cumprindo. Não deixa o voto, você vai assim: eu não consegui cumprir o voto, então eu vou deixar para lá. Não. Hoje mesmo você ajoelha na sua casa, peça perdão a Deus, não sei que voto que você fez, peça perdão a Deus e continue no voto. Continue cumprindo o seu voto, tá? Não deixa de cumprir, porque você pode ver que no momento que você para de cumprir o voto, as coisas viram de ponta cabeça. Pode ter certeza do que eu tô falando. Elas viram de ponta cabeça. E aí quando você começa
volta a cumprir o seu voto, você pode ver que as coisas começam a andar normalmente. Por quê? Porque você não cumprindo o seu voto é a mesma coisa que como se você não confiasse em Deus. É como se você falasse assim, olha, eu não estou vendo nada, então eu não vou fazer nada. Eu só estou cumprindo o voto, mas não estou fazendo nada. Deus pode agir no último dia do seu voto. Assim como ele pode agir no começo, ele pode agir no último dia para ver onde está a sua fé. O voto, querido, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Quem fizer, faça e faça para cumprir o voto. Mas cumpra mesmo, porque a vitória... Sabe por quê? Porque a vitória é certa. A vitória é certa. Mas faça um voto consciente que você possa pagar ele. Para que você possa, sabe, não ter o problema de pagar. Ou então chega lá na frente e fala, agora eu não tenho como cumprir esse voto. Não, faça um voto consciente. Fabiana, se você fez um voto que você não conseguiu cumprir, peça a Deus, peça perdão e retome o voto, tá? O que eu falei, o jejum é um voto. Se você não tem condições financeiras, nem da cesta básica, nem no seu ministério, faça jejum. Fala, Senhor, eu vou fazer um voto de jejuar 5 horas por dia, ou 4 horas por dia durante 21 dias, Senhor, em prol de tal causa. Fala amém quem tá entendendo o que eu estou falando. Eu queria que vocês falassem um amém, para quem está entendendo. Então, é isso. Voto é importante, voto é bom, voto mexe com o coração de Deus. Voto mexe com o coração de Deus. Voto mexe com o coração de Deus. Então, que nessa tarde você venha meditar nisso, porque essa noite Deus me incomodou muito para falar de voto. Porque tem homens e mulheres aqui que precisam experimentar um pouco mais de Deus, sabe? Precisam experimentar um pouco mais de Deus. Às vezes vocês acham que vocês estão sozinhos. Faça um voto em prol do seu emprego. Tem mulheres que trabalham por conta. Faça um voto, fala, Senhor, olha, o que eu ganhar hoje eu vou tirar 10% e vou dar na igreja. Senhor, eu vou fazer um voto de tudo que entrar na minha casa, eu vou levar 10% na igreja. Em prol disso, em prol de uma situação, sempre você vai ter ponha um objetivo, ponha um alvo, tá? E fala assim, ó, Senhor, eu vou fazer isso durante 5 meses. Faça o voto e cumpra o voto sempre na mesma igreja que você congrega. Não faça o voto e pague na outra. Pague na igreja que você congrega. Você vai ver Deus agir em pouco tempo. Você vai ver Deus trabalhar na tua vida. Você vai ver. E você vai ver a mão de Deus na tua vida. Amém? Você crê nisso? Declara aí, eu creio. Para mim ver que você está ouvindo. Declara aí, eu creio nessa palavra. Porque as pessoas falam de voto, mas as pessoas não explicam o que é o voto. Então, o voto é uma promessa. É como se fosse uma promessa na igreja católica. Esse é o voto. Esse é o voto que nos abençoa. Esse é o voto que você vê Deus trabalhar de perto. Esse é o voto que você fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe e eu creio que o Senhor vai fazer. E eu vou cumprir o meu voto, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Mais que Ana, querido. Ana era estéril. Deus cerrou a madre de Ana. Foi Deus que cerrou a madre de Ana. Não foi ninguém. Foi Deus. E ela chorou amargamente, abundantemente. A Bíblia fala que ela chorava, que uma vez por ano ela chorava aos pés do tabernáculo. Que chegou o profeta e falou assim, que achava que ela estava bêbada de tanto que ela chorava. E ela falou, meu Senhor, eu não choro porque eu estou embriagada. Eu choro porque eu quero ter um filho. Eu vou fazer um voto. E ela orou a Deus e fez um voto com Deus. Se Deus desse o filho para ela, ela ia entregar o filho dela nas mãos do profeta. Que coisa mais preciosa. E a Bíblia fala que Deus concedeu o coração dela. Que Deus concedeu aquilo que estava no coração dela. Por quê? Porque todo voto é para benefício de Cristo. Além de ser para seu benefício, é benefício de Cristo. Por quê? Porque se você está pondo o seu filho, a sua filha, o seu marido, num voto, num prol de um voto, Senhor, eu quero o meu filho, eu vou fazer um voto pelo meu filho, mas eu quero que ele seja pastor, Senhor.
para usar na tua obra. Para usar na tua obra. Para usar na tua obra. Então, para usar na tua obra. Então, isso eu voto. Isso eu voto. Não tem como. Não tem como. Só um minutinho, gente. Então, não tem como. Tá? É o meu bebezão aqui que tá chorando aqui. Não tem como. O voto é isso. Você tem que fazer o voto. É cumprir o voto para que Deus venha te honrar. Amém? Então, faça o voto com expectativa, faça o voto crendo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar aqui? Tem alguns nomes aqui, né? Que tá aqui, o filho da Betânia, que tá aqui o Gabriel e a Júlia. Betânia, te espero lá na igreja quarta-feira para nós conversarmos. Amém? Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, porque muita gente não conhece o que é voto. Muita gente não sabe o que é voto, então compartilhe. Se tiver alguma dúvida ainda, me chama aí no direct. Muitas pessoas têm meu Facebook, aí meu Instagram, meu WhatsApp. Muita gente tem. Então, me procure. Vamos orar em nome de Jesus? Se você escutar um barulhinho de um cachorrinho chorando, é o meu labrador aqui, gente. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, eu coloco, Senhor, todas as pessoas que estão nesta live, meu Espírito Santo. Eu coloco aqui a Vilma, Senhor. Coloco aqui a Maria Betânia, Espírito Santo, juntamente com o Gabriel e a Júlia. Senhor, visita essa casa em nome de Jesus. Senhor, visita essa família, Senhor. Visita, traga o filho dela para perto dela, Senhor. Tira toda a angústia do coração. Senhor, abre as janelas dos céus. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, faça com que as pessoas reconheçam essa mulher como uma profissional. Senhor, em nome de Jesus, faça com que as pessoas entrem e procurem ela no ramo dela. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo já o Gabriel e a Júlia, né? É o filho e a nora da Maria Betânia. Então, Senhor, olhe por eles. Nesse momento eu acredito que o Gabriel já deve estar conversando com o pai. Senhor, vai até lá, trabalha, Senhor, campa os teus anjos ali, ponha palavras na boca do Gabriel, para que ele venha em paz, que ele saia da casa dele em paz para morar com a mãe, Senhor, no poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu oro pela Creuza Vieira. Creuza, paz do Senhor Jesus. Muito obrigado de você estar assistindo aqui a nossa live. Senhor, eu oro pela Creuza, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, visita a Creuza agora, Senhor, na saúde, Senhor. Senhor, visita os celeiros da casa dessa mulher, meu Deus e meu Pai. Senhor, se ela tiver se tiver alguma porta fechada de emprego, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que essa porta vai estar aberta, Senhor, no poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, visita essa mulher no profundo, no oculto. Senhor, essa mulher é uma mulher boa, uma mulher abençoada. Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Visita a Creuza, Pai, em nome de Jesus. Senhor, visita aqui também a Vilma. Vilma, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, visita a casa dela agora, a saúde, Espírito Santo. Senhor, visita, Senhor, o coração. Senhor, visita as artérias, Senhor. Visita a casa dela, visita a Maressa, Espírito Santo. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, faça uma mudança na vida da Marisa, tira toda a tristeza, toda a angústia da vida dela. Senhor, traga o sorriso para a vida da Vilma. Traga o sorriso para a vida dessa mulher. Essa mulher precisa sorrir, Senhor. Essa mulher precisa sorrir, Senhor, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa tarde seja uma tarde de bênção, Senhor. E que amanhã ela acorde, Senhor, com novas expectativas. Senhor, porque o Senhor reina, o Senhor é com ela. Espírito Santo, visita o coração dela agora. Senhor,
faça o seu trabalhar no coração da Vilma. Senhor, tira tudo o que falaram, tudo as palavras maldizentes da vida da Vilma. Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela dona Alzira, a mãe do evangelista Carlos Fazani. Senhor, essa mulher é uma graça, é uma bênção do Senhor, a dona Alzira. Visita ela poderosamente, Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor ainda vai trazer ela aqui na Zona Leste para cultuar conosco. Em nome de Jesus, abençoa a vida da tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe ela, abençoa a vida do Carlos Fazani, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Esse aqui é o pessoal que está no Facebook. Aqui eu quero orar pelo Instagram, eu quero orar pela Jaqueline Camargo. Jaqueline, a paz do Senhor Jesus. Senhor, visita a Jaqueline agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, visita ela, a casa dela, a família dela, a vida conjugal da Jaqueline, Senhor. No poder que é no nome de Jesus, vai visitando, Senhor. Tira toda a contenda da casa dela, toda a briga, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha no coração da tua serva. Senhor, se ela entrou aqui é porque ela crê no milagre. Se ela entrou aqui é porque ela crê na providência, Senhor. Andalabadai Axévia. Senhor, visita a casa dela agora, Senhor. Coloca a paz, Senhor, no coração dela. Coloca a paz, que os anjos do Senhor venham estar acampados na sua casa, Jaqueline. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Luciana. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Luciana. Senhor, trabalha na vida da Luciana poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela minha amiga Marisa. Senhor, em nome de Jesus. A gente olha para Marisa assim e vê ela tão quietinha na igreja, tão bonitinha. Eu não deu tempo de abraçar ela, mas eu tenho um carinho muito grande por ela. Senhor, eu oro pela vida da Marisa. Senhor, visita, Senhor, a saúde da Marisa, meu Deus, meu Pai. Senhor, passa o seu bálsamo, Senhor, sobre a vida da Marisa, um bálsamo de cura, um bálsamo de renovo, Senhor, no poder que é no nome de Jesus. Alexandre, Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida do Alexandre. Senhor, coloca uma mulher de Deus, uma varoa de Deus no caminho desse rapaz. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo bênção, vitória no nome dele. Senhor, coloque os pés dele dentro da igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mude a história do Alexandre, Senhor, porque ele tem chorado muito, mas eu creio, Senhor, no poder da tua palavra, eu creio no poder que saiu da sua palavra, eu creio, Senhor. Então que o Senhor venha fazer mudança na vida do Alexandre, que ele venha vendo que é o Senhor que está vendo, que o Senhor é que fez. Senhor, então, Senhor, porque nós não podemos fazer nada, nós podemos profetizar no nome de Jesus, e quem faz é Cristo Jesus. Então, Alexandre, toma posse da sua bênção, toma posse do seu milagre, toma posse da sua bênção, porque ela já está próxima. Fabiana, em nome de Jesus, Fabiana, eu oro pela Fabiana. Fabiana, Deus abençoe sua vida, fica firme aí com Cristo. Faz um voto pela vida do teu filho. Você vai ver, as coisas vão mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem a minha sobrinha, tem a minha irmã, né? Que essa daqui já tá tudo em casa. Então não vou orar não, porque tá tudo em casa. Já tá todo mundo abençoado. Quem tiver em casa tá todo mundo abençoado já. Amém? Deixa eu ver aqui. A Betânia escreveu aqui assim: eu creio nessa palavra e é verdade, irmã. Eu precisava tirar uma dúvida. Eu não sei se for voto ou propósito, que um dia um irmão estava pregando e falou que eu tinha que cumprir, mas eu não lembrava mais, pois foi na época que eu comecei, mas estava cega espiritualmente. E isso me incomoda, porque realmente não me lembro. Então, aí é que tá vendo? Você não sabe se é voto, se é propósito. Então, o que você vai fazer? Ora a Deus, porque como faz muito tempo você não se lembra, então não tem como a gente fazer, tá? Alguma coisa. O que você vai fazer é assim: pede perdão a Deus, tá? Pede perdão a Deus desse voto, fala assim: realmente eu esqueci. E ore a Deus pedindo para que Deus traga a sua memória, tá? E se Deus não trouxer a memória, então
peça perdão a Deus e faça um novo, tá? E desse novo você vai cumprir, tá bom? E desse novo você vai cumprir em nome de Jesus. Pede para Deus para que Deus venha falar com você no particular. Mas se caso isso não acontecer, se Deus não revelar nada, então peça perdão a Deus e ore bastante para antes começar um outro voto, tá bom? Gente, vamos orar. Eu quero agradecer a todos aqui, né, por estarem mais uma vez nessa live aqui abençoada. Eu falo que essa live nasceu no coração de Deus, porque teve um dia aqui que eu estava orando e Deus falou: levanta da cama e vai fazer live. Eu falei: a gente só obedece, a gente não faz mais nada, a gente só obedece. E essas lives têm sido uma bênção, eu tenho recebido muitas mensagens, né, que Deus tem trabalhado. E eu louvo a Deus, gente, não é nada pra mim não, eu louvo a Deus porque eu sou um canal de Deus. Então, essa live nasceu no coração de Deus e eu creio que vai continuar por muito tempo. Amém? Estamos aqui na Zona Leste, tá? Estamos aqui na Zona Leste, na Rua Rei Alberto da Bélgica, número 273, Jardim Guarani, próximo do Extra da Sapopemba. Quarta-feira agora eu vou estar ministrando lá a partir das 8 horas. Eu quero convidar a todos que estão nessa live, que vão estar ouvindo essa live aí até quarta-feira. Eu quero todos lá no poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Um abraço, Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Um beijo a todos, até!